Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula nós vamos ver as promises. O que são promises? Promises é uma promessa, é uma coisa que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. O exemplo, do mundo real é quando você chega numa lanchonete, vai até o balcão, faz o seu pedido e ele te dá um bip e você leva esse bip lá para sua mesa. E você fica lá esperando. Você pediu um café, você está esperando ele fazer um café, ou você pediu um hambúrguer, você está esperando ele terminar o hambúrguer. Quando o hambúrguer ficar pronto, o hambúrguer é uma promessa, ele está sendo feito, ele está sendo processado. Quando ele ficar pronto, o bip na sua mesa vai tocar, você vai lá e vai pegar o resultado desse processamento, que é justamente o hambúrguer. No JavaScript, nós temos uma estrutura para trabalhar com isso, que é a promise. Ela vem muito nessa questão de assincronia. É coisas que vão levar um tempo para ser executadas, e enquanto eu estou esperando isso ser executado, eu posso ir fazendo outras coisas. Então, nós vamos começar entendendo a estrutura promise, depois a gente faz o exemplo do hambúrguer, e aí a gente pega um exemplo comum e transforma numa promise, uma forma mais elegante de se trabalhar. Então, vamos lá, vamos ao Visual Studio Code ver as nossas promises. Então, eu vou criar aqui uma variável, let. O meu arquivo se chama 2promise. Let promise 1, ok? Para não utilizar a palavra reservada. E vou dar um new promise. Então começa que é uma classe, um objeto do JavaScript. New promise. E o que eu tenho que passar para dentro do construtor desse objeto? Uma arrow function. E esta arrow function terá que ter duas variáveis. O resolve pode ser o nome que você quiser e o rejected, tá? Rejeitado. Ou seja, o sanduíche ficou pronto ou o sanduíche não ficou pronto, tá? Se tem pão, o sanduíche ficou pronto. Se não tem pão, o sanduíche foi rejeitado, ele não ficará pronto. Então, nós temos aqui a nossa promise. Como eu falei, é uma coisa que vai levar um tempo para ficar pronta. Então, eu vou utilizar aqui o set timeout, tá? E seja lá o que for, tá? Vai ser feito em 2 segundos. Então, a gente vai colocar 2000 milissegundos, tá? E eu vou dizer que eu quero a minha variável resolve, e a minha variável resolve vai passar uma mensagem. A promise 1 deu certo. Ou seja, o sanduíche ficou pronto, ok? E pronto, está pronto, isso é uma variável. Até agora não tem nada rodando, ele só vai criar a minha variável, ok? Vou abrir aqui, tá, no meu browser, vou dar um F12 para a gente ver aqui o console, nada aconteceu, ok? Como eu vou trabalhar com a promise? Como é que eu vou fazer ela acontecer? Eu vou chamar a minha variável promise1, ok? E vou dizer assim, ponto método then, ok? O método then será rodado quando a promise der certo. É como se fosse o então do if, o lado verdadeiro do if. O que vai acontecer? Ele vai chamar uma função anônima, ok? Estou passando lá para dentro uma função de callback. E essa função de callback vai dar um console.log, ok? Tá? Com a mensagem, a promise 1 deu certo. Como que eu vou passar? Essa função tem que receber um valor, ok? O valor, tá, que ela receber, eu vou dar no console.log. Esse valor vai ser a string que está dentro do resolve.
a string que está dentro do resolve vai ser atribuída à variável valor e eu vou escrever o conteúdo da variável valor lá no meu console. Então, vamos para o browser. Está aqui, vou rodar. 1, 2, a promise 1 deu certo. Bom, e se ela não der certo, ok? Em vez de resolve, ela terá que ter um rejected. Eu chamei lá em cima de reject. Então, ela vai ter aqui um reject. Então, vamos lá, vou reject. Pronto, tá? Então, aqui eu vou dizer que a promise 1 deu errado. Pronto, errado. Vou rodar, vou lá no browser e nós teremos um erro, ok? Uncaught, ok? Não consegui pegar o erro. E é um erro, tá? O que eu tinha que pegar? Esse texto, a promise 1 deu errado. Então, eu não vou conseguir trabalhar com ele, porque eu tinha que pegar esse erro e eu não consegui pegar. Então, para que eu consiga pegar, eu vou ter o else, é uma coisa que equivaleria ao else de um if, que é o ponto catch, ok? Pegue o erro, ok? E como é que ele vai pegar o erro? Através de uma arrow function, ok? Tá? E eu vou passar o que veio dentro do reject, a promise 1 deu errado, através de uma variável. Poderia chamar valor? Pode, ok? Eu vou chamar de conteúdo, ok? E aí eu vou dar um console log na variável conteúdo. Então, tá aí, ok? E agora que eu olhar no browser, pronto, a promise 1 deu errado, vou atualizar 1, 2, a promise 1 deu errado, ok? Ah, mas eu não poderia mandar as duas coisas. É a ideia, que você mande tanto o then como o catch. As pessoas costumam fazer assim, ponto then e ponto catch, ok? Tá? Funciona bem também, né? Então, eu vou deixar aqui set timeout reject, a gente já tem a parte do errado, e eu vou colocar um conteúdo igual com o resolve, ok? A promessa deu 1, deu certo, ok? E eu vou colocar aqui o resolve. Pronto. Ah, os dois estão com 2 segundos. Qual que ele vai fazer primeiro, o resolve ou o reject? Vamos olhar lá. A promise 1 deu certo e ficou valendo o... Normalmente elas não levam o mesmo tempo, então ele vai fazer o que for mais rápido. Se o resolve levar 3 segundos, ele vai fazer o reject. A promise 1 deu errado. Vou atualizar. 1, 2, 3. Tá aí, ok? Tá? Ela levou 2 segundos, tá? Quando eu contei 3, ela já tinha aparecido, ok? Ah, se a promise 1 levar 1 segundo, pronto. Ela vai fazer o resolve e eu vou ler que a promise 1 deu certo, pronto. E ele não vai fazer o reject. Ele só vai fazer um deles, se deu certo ou se deu errado. Normalmente o resolve e o reject estará dentro de um if, ok? Então vamos fazer esse exercício rapidamente aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código, vou dar um save as, vou salvar com o nome de tracePromise e vou mudá-lo, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma variável que vai ser um flag, let, tem pão, ok? E vou dizer que ela vai receber true, verdadeiro, ok? Aí eu vou dizer assim, set time out, ok? Tá? Então, tá aqui, tá? Vou entrar. Não quero o segundo, eu vou apagar o segundo. Vou falar assim, if, ok? Tem pão, ou seja, se tem pão tiver o valor true, abri e fechei, e dentro disso terá o resolve,
Então, tá lá o resolve. Else significa que não tem pão. Vai estar dentro dela o reject. Pronto. Então, vou apagar esse segundo set timeout. Eu tenho só um marcador de tempo. Isso vai levar 3 segundos, ok? E ele vai verificar. Se tem pão, ele vai utilizar o resolve. Se não tem pão, ele vai utilizar o reject. Então, vou dizer aqui, seu lanche chegou. E vou dizer aqui, infelizmente, acabou o pão. E vou rodar. Então, por enquanto, tem pão está com valor verdadeiro. Aqui embaixo vai ficar igual, eu não preciso mexer. Isso aqui que vai estar no meu conteúdo principal. Então, eu vou lá ao browser, vou abrir um novo arquivo, Open if Live Server, F12, tá? Seu lanche chegou, tá? Vou rodar de novo, 1, 2, 3, seu lanche chegou, ok? Vou voltar aqui no Visual Studio e vou mudar para false, ou seja, ele vai fazer o else. Vou lá ao browser, tá? E está lá, infelizmente acabou o pão. 1, 2, 3, infelizmente acabou o pão. É isso aí. Então, a estrutura da promise é essa. Eu crio uma variável, eu atribuo um new promise a ela, eu passo uma arrow function para dentro. Essa arrow function tem que trazer o resolve e o reject. E lá dentro vai ter o meu processamento, e isso vai levar um determinado tempo, e aí eu vou chegar ou no resolve ou no reject. Na próxima aula, eu vou pegar um código tradicional, síncrono, e vou transformar numa promise, para você ter uma ideia melhor de como se utilizar a promise. Aqui eu precisava mostrar a estrutura para você. Deixe o seu like, curta esse vídeo, curta para valer, curta com vontade. Siga o canal, ative as notificações e compartilhe o nosso trabalho. Ajude a divulgar o nosso trabalho, que nos ajuda a manter esse canal no ar e ajuda quem está começando, que a ideia deste canal é colocar vários cursos gratuitos para ajudar quem está começando. Até a próxima aula, vamos transformar um código tradicional síncrono numa promise. Até lá!